Beleza? Já estamos gravando aí nossa aula, tá? Vale sempre lembrar que nossas aulas elas são gravadas e para quem de repente perde por algum problema de conexão, o que quer que seja, fica tranquilo que depois as aulas são upadas, né, na plataforma da escola. Beleza? Vamos lá então. Deixa eu então retomar exatamente onde nós havíamos parado na nossa última aula, e foi exatamente aqui. E deixa eu só organizar aqui ainda não. Deixa eu só organizar aqui a página, tá? Só um minuto. E beleza. Vamos lá então. Exatamente daí, tá? Então nós já havíamos parado exatamente aí na nossa última aula. 2 pontos determinam uma reta. Por isso, se conhecermos 2 de seus pontos, podemos obter a função afim que ela representa. Ou seja, podemos obter os coeficientes A e B da função. Nos exemplos anteriores que a gente vinha trabalhando até então, foi o que a gente fez. A gente pegou a lei que define a função, né? E normalmente, baseado nela, a gente vinha esboçando os gráficos das leis que definem essas funções, tá? Então, a gente pegava a fórmula matemática, né? Lançava no quadro, tal, tudinho, e depois determinava o valor de y, né? Para encontrar os pares ordenados e então esboçar o seu gráfico, que no caso da função assim sempre era uma reta. A partir de agora, baseado nesse conceito aí, que é um conceito, na verdade é um postulado de determinação euclidiano, que diz que 2 pontos determinam uma reta de geometria espacial de posição, tá? Nesse caso aqui, isso vai nos dar o caminho para que a gente faça um processo de volta, para que a gente, ao invés de determinar o gráfico da função a partir da função, da lei que define a função, a gente faça o processo contrário. A partir do gráfico, a gente determina a lei. Normalmente, a partir da lei, a gente determina o gráfico, né? Mas aqui a gente agora vai fazer o processo contrário. E nada melhor do que fazer isso em uma questão que tenha mais ou menos a cara de Enem, obviamente uma questão contextualizada. E aí, olha a questão que diz o seguinte. A semi-reta da figura mostra a despesa mensal Y em milhares de reais de uma empresa para produzir X toneladas no mês, tá? Então, nós temos aqui, ó, o gráfico, certo? Nesse caso aqui, ó, a produção como sendo associada a X, a produção em toneladas associada a X, e a despesa para que você possa fazer, né, produzir essas mercadorias, tá? Está aqui associada a Y, tá? A despesa em milhares de reais, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eixo X, produção, eixo Y, despesa. Identificando, então, que a despesa depende do quanto vai ser produzido. Então, quanto mais você produz, obviamente, mais você tem de despesa, né? A despesa vai aumentando conforme vai aumentando a produção, tá? Nesse caso aqui, então, o que é que ele pede? Vamos lá. Letra A. Escrever Y em função de X. Ou seja, obter a lei que define a função, a fórmula, tá, que originou esse nosso gráfico aí. Letra B. Obter a despesa na produção de 76 toneladas. E letra C. Obter o número de toneladas produzidas para uma despesa de 93 mil reais. Beleza? Vamos lá então. Primeira coisa. Como foi dito aí no postulado, né, na tela anterior, 2 pontos determinam uma reta. Pois bem, eu tenho que identificar nesse meu gráfico aí quais são esses 2 pontos. E dá para identificar. Eu vou identificar exatamente aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho um ponto, certo? Aqui, ó. Lembrando que X varia da esquerda para a direita. Daqui do zero em diante, depois do zero, tudo é positivo. Antes do zero, tudo é negativo. Se tiver exatamente na linha, isso aqui vale zero. Beleza? Vou aumentar aqui um pouquinho aqui a projeção para ficar melhor. Vale zero. Beleza? Aqui agora, já, então, seu valor de X, nesse ponto, é quanto? Zero. Y, daqui para baixo negativo, daqui para cima positivo. Se tiver exatamente sobre o eixo X, ele vale zero, tá? Mas aqui o Y, ele vale quanto? 30. Está entre 20 e 40, tá? Então aqui, ó,
vale 30. Beleza? Portanto, nós já temos um par ordenado, que é o par ordenado x vale 0, y vale 30. Vou até anotar aqui, certo? Anotar aqui, onde nós vamos resolver 0, 30. Beleza? 0, 30. E por isso aqui ser um par ordenado, ele é um ponto, tá? Todo ponto é descrito através de um par ordenado que o localiza. Joia? Vamos então para outro par ordenado, exatamente aqui, ó. Aqui, x vale 40, y vale 60, formando então o par ordenado 40, 60. Estou anotando tudo aqui, tá? Vamos então ver a letra A. Obter y em função de x. Gente, primeira coisa, tá? Para facilitar um pouco aí a nossa vida. Lembrem que na aula anterior, tá? A gente falando aí sobre função assim, a gente viu o seguinte, que o b, que é justamente o termo constante ou termo independente da função, determina o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Então, a reta intercepta o eixo y exatamente aqui no 30. Presta atenção nisso aí agora, tá? Exatamente no 30. Quer dizer, então, o quê? Que b vale 30. E a gente vai constatar isso aqui em alguns instantes, tá? Mas b vale 30, beleza? A função, obviamente, é crescente, então, nosso coeficiente angular A será positivo. Então, vamos, então, resolver a nossa letra A, beleza? Resolvendo, então, a letra A, escrever y em função de x com os dois pontos, então, deixa eu só mudar aqui a nossa perspectiva, tá? E lá vai a nossa câmera, joia? Dá para ver minha mão aí, não dá? Mexendo? Beleza. Se ninguém reclamou, então é porque está vendo. Então, olha só. Nesse caso aqui, então, o que é que nós temos? Nós temos aí uma função afim. O gráfico de toda e qualquer função afim sempre é do tipo y igual a x mais b. Beleza? É sempre y igual a x mais b. O que foi que a gente viu lá no gráfico? Dois pontos. O par ordenado 0,30 e o par ordenado 40,60. Deixa eu só mudar a posição do ventilador, que parece até que vocês estão assistindo aula numa balsa. Só um minutinho. Eu tava o vento aqui batendo na câmera, né, e tava tudo balançando aqui. Vamos lá então, voltando. Então, nesse caso aqui, nós já temos dois pares ordenados, tá? Mas como eu já havia antecipado aí para vocês, o que é que acontece? De cara, por conta justamente daquele ponto em que a reta intercepta o eixo y, eu já consigo identificar de cara que b é igual a 0. Perdão, que b é igual a 30, tá? Vou até anotar aqui, ó. b igual a 30. Só que tem gente que vai dizer, rapaz, não sei se isso é verdade não. Será que é mesmo? Vamos ver, tá? Então, pegando esse primeiro ponto aqui e substituindo aqui na lei que define a função, quando x for igual a 0, y é igual a 30. Então, nós vamos ter, olha só, 30 é igual a vezes x. Mas quem é x? 0. Então, a vezes 0 mais b. A vezes 0 dá 0. B igual a 30. Tá vendo aí? Então, nesse caso, indiscutivelmente, B é igual a 30. Joia? Sabendo, então, já que B é igual a 30, o que é que a gente faz agora? A gente vai dar um upgrade, né, na nossa função. E aí, a nossa função, ela fica mais ou menos com essa cara aqui, ó. Y igual a AX mais 30. Porque nós já vimos o quê? Que B vale 30. Substituindo B por 30, Y igual a AX mais 30. Beleza. Eu já fiz uso dessa informação aqui, que é esse ponto. Mas preciso fazer uso da outra informação, que é o outro ponto. E eu vou fazer agora, tá? Então, quando x for igual a 40, y vai ser igual a 60. Substituindo, então, nessa função aqui, beleza? Ficaremos, então, com, olha só, x40, y 60. Temos, então, o seguinte, olha só, 60 é igual a vezes x. Mas quanto é que vale x? 40. Só
40 mais 30. Beleza? Dúvidas até aí, jovens? Caso tenha alguma dúvida, lembrem, tá? Do recurso aí da mãozinha. Beleza? Caso tenha dúvida, levanta aí a mãozinha e eu já fico sabendo. Vamos lá, então. Resolvendo, então, essa equaçãozinha simples aqui do primeiro grau. 30 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Vai ficar 60 menos 30 igual a vezes 40, 40A. Beleza? 60 menos 30 dá 30. Quer dizer que, olha só, 30 é igual a 40A, aplicando a reflexiva, 40A igual a 30, 40 multiplicando passa para o outro lado dividindo, A é igual a 30 sobre 40, 0 dançou com 0, A é igual a 3 sobre 4. Beleza? Dúvidas até aí, jovens? Tranquilo? Vamos lá, então. Então, minha função é essa daqui, ó. Y é igual a quanto é que vale A? 3 sobre 4, né? Porque Y é igual a X mais B. Então, fica Y igual a, que vale 3 sobre 4, X mais B, que vale 30. Está aqui, então, a minha função. Beleza? Dúvidas até aí, jovens? Ok, vamos então adiante. Olha só. Indo adiante, então, vamos dar uma olhadinha lá na questão, né? Porque ela pede na letra B. Vamos ver ali o que ela pede na letra B. Olha só. Letra B. Obter a despesa na produção de 76 toneladas. Então, presta atenção. Obter a despesa na produção de 76 toneladas. Obter a despesa, então ele não sabe qual é a despesa. Despesa é associado a Y. Então ele quer que você descubra qual é o valor de Y quando a produção for 76 toneladas. Produção é associado a X. Então, quando X for igual a 76, qual é o valor de Y? É isso que ele está querendo saber, tá? Então, olha só, vou colocar aqui X igual a 76 toneladas, para que a gente saiba, então, qual é o valor da despesa, ou o valor de Y. Vamos lá, então. Voltando, então, para cá. Vamos, então, resolver a questão. A fórmula é essa daqui, ó. Y igual a 3/4 de X mais 30. Mas ele quer saber qual é o valor de Y quando X for igual a 76. Vamos substituir, então. Vai ficar Y igual a 3 sobre 4 vezes X. Mas quem é X? 76 mais 30. Beleza? Presta atenção nisso aqui agora. 76 dá para dividir por 4, tá, gente? Então, aqui, ó, 76 dividido por 4, pá. Temos, então, isso aqui como sendo 19, tá? Então, 76 dividido por 4 é igual a 19. Sendo assim, fico, então, com Y igual a 3 vezes 19 mais 30. Implica dizer que Y vai ser igual a 3 vezes 19, 57, tá? Então, ó, 57 mais 30, beleza? Implica dizer, então, que Y vai ser igual a 57 mais 30, 87, o quê? 87 mil reais. Essa é a despesa dessa empresa, tá? Para produzir 76 toneladas. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tranquilo? Vamos, então, adiante. Olha só, indo aí adiante, vamos ver aqui o que ele pede na letra C. Então, vamos lá. Letra C. Ele pede o seguinte: obter o número de toneladas
tá? Obter o número de toneladas. Número de toneladas, aqui, ó, é X. Então, ele não sabe quem é X para uma despesa de R$ 93 mil. Então, ele já está dizendo aqui qual é a despesa. 93. Então, ele quer saber qual é o valor de X quando Y for igual a 93. É isso que ele está querendo saber, tá? Que você determine o valor de X. Beleza? Vamos lá, então. Determinando, então, aí o valor de X. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho, tá? Olha só. Função Y igual a... Deixa eu voltar aqui. Y igual a 3/4 de X mais 30. Sendo que aí Y já vale quanto? 93. Então, nós vamos ficar com 93 igual a 3/4 de X mais 30. Beleza? Ele quer saber exatamente o valor de X. Aqui você agora tem uma equaçãozinha simples do primeiro grau, tá? Você vai pegar o 30 que está aqui somando, traz para cá subtraindo. Aí fica 93 menos 30 igual... Eu vou logo multiplicar aqui esse 3 vezes x, tá? Para deixar 3x sobre 4, beleza? Vamos lá, então. Implica dizer que 93 menos 30, 63, menos, perdão, igual a 3x sobre 4, beleza? 4 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando e vou aplicar uma reflexiva. Vai ficar 3x igual a 63 vezes 4. Professor, eu vou multiplicar. Ó, nesse caso aqui eu já estou enxergando uma possibilidade e não vou multiplicar. Eu vou, na verdade, pegar esse 3 aqui que está multiplicando e já vou jogar para lá dividindo. Olha só. Para que a gente fique com o seguinte, ó, x igual a 63 vezes 4 dividido por 3. Beleza? Bora lá, então. X, então, vai ser igual a... Olha isso aqui. 63, tá? Dividido por 3. Beleza? Cortou. Cortou. 63 dividido por 3 é igual a 21. Então, x vai ser igual a 21 vezes 4. Implica dizer, então, que x vai ser igual a 84 toneladas. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Querem perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo, tudo correndo bem? Beleza, então. Vamos adiante, tá? Indo adiante, então. Só projetar aqui a tela para vocês. Beleza, então. Questão resolvida. Vamos para a próxima, vamos para frente. Mais um exemplo, tá? Nesse exemplo aqui, obviamente, ele já vai dar uma enxugada em relação ao que a gente resolveu aqui no exemplo anterior, tá? Então, nós teremos o seguinte. Para o gráfico abaixo, obtenha a fórmula da função. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente pode observar? Primeiro, intercepta o eixo Y exatamente aqui no 4. Se intercepta o eixo Y no 4, quer dizer que B é igual a 4. Detalhe, gente. Tudo isso que eu estou falando só vale para a função afim ou função do primeiro grau, em que o seu gráfico é uma reta, tá? Então, o B aqui, ó, vale 4, beleza? Aí nós temos esse outro ponto aqui, que é justamente onde a reta intercepta o eixo X. Nesse caso aqui, a coordenada é x igual a 2, y igual a 0, porque y daqui para cima é positivo, y daqui para baixo é negativo. Se estiver na linha, vale 0. Então, exatamente aqui, o y vale 0, tá? Vamos lá, então. A função é do tipo y igual a x mais b, com a e b reais, e a, obviamente, diferente de 0, tá? Que é a nossa condição de existência. Para x igual a 0, nós teremos y igual a 4. É justamente esse ponto aqui, ó. X daqui para frente positivo, daqui para trás negativo, se tiver na linha, 0. Então, quando x for igual a 0, y igual a 4, beleza? Isso aqui vai nos fornecer justamente a informação sobre o b, que é o nosso termo independente, o termo constante, olha só. Portanto, b é igual a 4. Assim como eu havia falado para vocês, que o b, ele sempre indica o ponto em que a parábola intercepta o eixo y. Está aqui, beleza? Vamos adiante, então.
Sabendo então disso aí, que b é igual a 4, a gente pode fazer justamente já aquela melhoria, como é que eu posso dizer, aquela atualização sobre a nossa função, em que ela agora passa a ser y igual a x mais 4, né? Aí a gente vai pegar esse ponto aqui, ó, que é o outro ponto aqui, ó, x igual a 2, y igual a 0, e a gente vai substituir na função y igual a x mais b, lembrando que o b vale quanto? Que o b vale 4, tá? Vamos lá então? Teremos então o seguinte, ó, y vale 0 igual ao a vezes o x, que vale quanto? 2, mais o b, que a gente já viu aqui, que vale 4. Olha só. Chegamos, então, a uma equação do primeiro grau, tá? E nessa equação do primeiro grau, a gente vai determinar o valor de a, beleza? Vamos lá, então. Olha só. A vezes 2 dá 2a positivo. Vou mandar para o outro lado, vai subtraindo, tá? 2a está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Vai ficar, então, a igual a 4 dividido por menos 2, a igual a menos 2. Então, se eu tenho aqui o valor de a, que é menos 2, e tenho o valor de b, que é igual a 4, eu já tenho a minha função. Olha lá. Y igual a menos 2x mais 4, onde o a vale menos 2 e o b vale 4. E, de fato, é uma reta. Olha o coeficiente a aqui, que é o coeficiente angular negativo, indicando que ela é decrescente, tá? E intercepta o eixo y aonde? Exatamente aqui no b igual a 4. Beleza? Alguma dúvida até aí, jovenzinhos? Se não, vamos adiante. Próximo exemplo. Vou tirar aqui do... Só funciona assim. Vamos lá, então. Olha só. Para o gráfico abaixo, obtenha a fórmula da função. Mesma coisa, tá? Mais um exemplo onde a gente vai obter a fórmula da função. Nesse caso aqui, está até simples, tá? Mais uma vez a obtenção do b, pois o b aqui, ó, né, vale 1. Lembra, o b indica o ponto em que o gráfico intercepta o eixo y. Então tá aqui, ó. B vale 1, tá? E o outro ponto que nós temos é exatamente esse daqui, ó. X igual a menos 2, y igual a menos 1, que a gente vai substituir na função logo após determinar o b igual a 1, tá? Vamos então aí para a resolução. A função é do tipo y igual a x mais b, com a e b reais e a diferente de zero, dá para ver, o gráfico é uma reta, não é isso? Crescente, tá? E aí ele já estabelece aqui, ó, para x igual a 0, y igual a 1, exatamente aqui, ó, x daqui para frente positivo, daqui para trás negativo. Se tiver exatamente aqui na divisória, nem é negativo nem é positivo, o x vale 0. Olha só, aqui o x vale 0 e o y vale 1. Beleza? Fazendo então com que a gente obtenha o nosso termo constante, b igual a 1, como eu já havia antecipado aqui para vocês apenas na observação do gráfico. Daí a gente faz aquela atualização em que a nossa função agora fica y igual a ax mais 1, tá? Já que o b é 1. E aí a gente vai fazer a substituição desse ponto nessa função atualizada para que a gente possa determinar o valor de a. Vamos lá então. Olha só. Para x igual a menos 2, y igual a menos 1. Exatamente aqui, ó. Para x igual a menos 2, y igual a menos 1. Beleza? Substituindo em y igual a x mais b, onde nós já sabemos que esse b aqui vale 1, teremos então o seguinte, olha só, y menos 1 igual a a vezes x, que vale menos 2, mais b, que vale 1. Olha só, tá aqui. Beleza? Agora é só resolver essa equaçãozinha simples do primeiro grau. Olha só. Aqui, ó, mais por menos, menos, tá? Aí nós ficaremos com 2 vezes a, 2a, que vai ficar aqui menos 2a subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Olha aqui, ó. Esse 1 que está subtraindo também vai passar para o outro lado somando. Então, 1 mais 1 vai ficar 2. Qual é o valor de a? 2 multiplicando, passa para lá dividindo. A igual a 1. Portanto, b igual a 1. A também igual a 1. Beleza? Nesse caso aí, então,
que é que nós teremos como função? Olha só, y igual a x mais 1. Professor, mas cadê o a igual a 1? Não era para ficar y igual a 1x mais 1, não? Não necessariamente, gente, porque o 1 ele é o elemento neutro da multiplicação, tá? 1 vezes x dá x. Então, a gente simplesmente decide suprimir o 1. Se colocar o 1, está errado? Não, não está. Mas, como vocês vão fazer Enem, e as respostas normalmente são de múltipla escolha, então provavelmente não vai ter a resposta que tem 1 lá na frente, já que ele entende que você deve suprimir esse 1 como coeficiente. Beleza? Vamos lá, então. Beleza? Então agora a gente chega justamente nessa parte aqui, ó, de raízes e sinal da função assim. Beleza? O que é que a gente vai fazer então? A gente vai um pouquinho adiante sobre as raízes e quando chegar na parte do estudo do sinal, a gente deixa para a próxima aula, tá? Mas vamos lá avançar um pouquinho sobre as raízes. O que são as raízes de uma função? Olha só, deixa eu voltar, eu vou voltar um pouquinho aqui nos exemplos anteriores, tá? Esse aqui não, deixa eu ir para o próximo. Aqui, pronto. Olha só, gente. Quando a gente está falando a respeito de função afim, f de x igual a ax mais b, tá? A gente sabe que o a determina apenas a inclinação da reta. Se o a é positivo, a reta é crescente. Se o a é negativo, a reta é decrescente, tá? B determina o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Beleza, já sabemos. Mas a gente percebe em todas as funções, né, que a gente tem trabalhado até então, que a reta normalmente intercepta também o eixo x. E quem é responsável por determinar o ponto em que a reta intercepta o eixo x? Aí tem gente que, não sei porquê, de repente associa assim ao A. Ah, é o A quem determina. Não, não é. A determina a inclinação da reta. E só. Tá? A determina a inclinação da reta. B determina o ponto em que a reta intercepta o eixo Y. Mas, quem vai determinar o ponto em que a reta intercepta o eixo x é o que nós chamamos de zero ou raiz da função. Tá? A gente chama de zero da função por quê? Zero da função. Função. Quem é que representa a função? Y. Tá? Y é quem representa a função. Se y é quem representa a função, então a raiz da função, também sendo chamada de zero da função, é justamente o ponto em que o y vai ser igual a zero. Então, olha só, daqui para cima o y é positivo, daqui para baixo o y é negativo, e aqui na linha, qualquer ponto, o y é zero. E o y é zero em que ponto? Exatamente aqui, ó, no 2. Tá? Exatamente aqui, quando x for igual a 2, eu terei y igual a zero. Então, se y é igual a zero, tá? Então nós temos o que é chamado de zero da função, ou ainda chamado também de raiz da função, tá? Vamos adiante. Então vamos lá. Nos gráficos das funções de primeiro grau, a reta sempre corta o eixo x. A abscissa do ponto por onde o gráfico da função intercepta esse eixo é chamada de zero ou raiz da função. Exatamente o que eu acabei de comentar com vocês, tá? Portanto, a raiz da função é o valor de x, tá? É o valor de x, tais que f de x é igual a zero, ou seja, que fazem com que y seja igual a zero, beleza? Vamos adiante então, olha só. Encontrar as raízes das funções de R em R definidas por f de x igual a 3x menos 6 e g de x igual a menos 2x menos 2. Portanto, são duas funções e a gente vai encontrar as raízes das duas. Devemos lembrar que toda vez que a gente quer obter a raiz de uma função, certo? Nós temos que lembrar que f de x vai ser igual a zero. Joia? Então nós teremos o seguinte. Ó. Queremos obter os valores de x que anulam as duas funções. Primeiro caso, f de x tem que ser igual a zero. Porque lembra, f de x é a mesma coisa que y, tá? Então f de x tem que ser igual a zero. Mas quem é f de x? F de x é igual a 3x menos 6. Sendo assim, 3x menos 6, então, é igual a zero. Tá? Então, nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho uma equaçãozinha simples do primeiro grau para resolver. 6 está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Tá? 3 multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aí nós ficaremos com x igual a 6 dividido por 3.
Portanto, x igual a 2. Esse valor aqui que a gente acabou de obter é justamente o que nós chamamos de raiz da função, zero da função, que é justamente o valor de x que faz com que toda a função seja igual a zero, beleza? Vamos então adiante. Agora encontrar a raiz de g de x, tá? Nesse caso, se eu quero encontrar a raiz de g de x, eu tenho que entender que g de x vai ser igual a zero. Se g de x vai ser igual a zero, então, menos 2x menos 2, que é a função g de x, vai ser igual a zero. E daí eu resolvo essa equaçãozinha simples do primeiro grau para poder obter a raiz dessa função, beleza? 2 está subtraindo, passa para lá somando. Olha só. Menos 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Aí você vai ter 2 dividido por menos 2, que vai ser igual a menos 1. Beleza? Então, nesse caso aí, x igual a menos 1. Vamos então aqui, tá? Olha só, deixa eu dar um F aqui. Beleza? Então. Aí é o seguinte, ó. Tá vendo exatamente esse ponto aqui? É exatamente nesse ponto que nós vamos iniciar nossa próxima aula, tá? Até porque na nossa próxima aula a gente vai falar sobre raiz da função, vou falar rapidamente sobre função quadrática e aí a gente já vai resolver algumas questões do livro, tá? Portanto, estejam aí já aptos com o livro para que a gente possa resolver questões do livro aqui durante as nossas próximas aulas, beleza? Então, a gente retoma exatamente aqui desse ponto na nossa próxima aula, para que eu possa fazer toda a análise a respeito da raiz da função, beleza? E aí eu venho aqui e pergunto nesse momento a vocês, jovenzinhos. Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas aí, perguntas que vocês queiram fazer? E então? Tá tudo beleza? Tudo tranquilo? Se persiste, então silêncio, né? Então, estamos todos tranquilos, ainda bem. Beleza? Então, pessoal, por hoje foi só, tá? Na próxima aula, então, nós iniciaremos exatamente daquele ponto onde nós havíamos parado. Beleza? Beijo no coração de todos e até a próxima.